Olá pessoal, namastê, gratidão por estarem aqui comigo de novo refletindo sobre vida, consciência e espiritualidade, na intenção de ter uma jornada, uma caminhada, uma vida com mais plenitude, com mais alegria e com mais propósito. E hoje eu vim aqui te fazer uma pergunta capciosa. Eu já fiz essa pergunta em alguma das minhas postagens, então quem me acompanha já deve ter um tipo de resposta para essa pergunta, que é: como a sua vida seria diferente do que é se você não sentisse medo? Eu tava agora há pouco colocando o Gael pra dormir e eu tive ali um momento de melancolia, né? Quer dizer, esse momento da mamada da noite é um momento muito eu e ele. Eu tava ali, ele tava me olhando e aí eu comecei a pensar, né? Puxa, como será, né, que ele vai ser no futuro? Que tipo de homem que ele vai ser? Que tipo de adulto que ele vai ser? Será que ele vai curtir essas mesmas coisas que eu curto? Será que ele vai gostar de viajar por aí, conhecendo pessoas, falando sobre esses assuntos que me interessam? E aí eu me peguei pensando a respeito dessa fase, né? Dessa fase final da adolescência, começo de idade adulta, quando as pessoas começam a decidir o que elas querem ser quando crescer. E me perguntei, né? Nossa, quantos anos será que eu vou ter, né? Fiz a conta rapidinho, pô, vou ter meus 54 anos, né? 55 anos mais ou menos. E isso me trouxe, assim, um sentimento de, cara, eu vou estar mais perto da morte do que eu estive de nascer, né? E isso me trouxe uma sensação, assim, eu fechei os olhos, assim, durante um momento e me veio essa imagem, assim, que eu não sei se foi uma imagem que eu criei ou se é uma imagem de algum filme que eu vi, tipo Nosso Lar ou algum filme assim. É uma imagem de o planeta Terra visto de longe, como se eu estivesse flutuando em cima do planeta Terra e várias almas brilhantes descendo e várias almas brilhantes subindo, né? Como que é o que acontece, né? No plano energético, de acordo com a minha percepção, de acordo com a minha crença, né? É isso que acontece. Pessoas morrendo, pessoas nascendo e as almas indo e vindo, né? E de repente eu tive essa percepção, assim, de que a Terra é um grande ônibus, assim, né? Como se fosse um grande ônibus em que cada um entra nesse ônibus num determinado ponto, cada um sai desse ônibus num determinado ponto. E como é que a gente aproveita, né, esse momento dentro desse planeta, que é uma nave espacial que viaja a centenas de milhares de quilômetros por segundo em volta de uma estrela, né, boiando no nada, né? O quão milagroso é isso, o quão milagrosa é essa possibilidade e o quanto a gente causa bagunça e o quanto a gente se tumultua enquanto tudo isso acontece, né? Às vezes algumas pessoas quando vão nos meus workshops ou mesmo quando, sei lá, a gente tá em alguma conversa informal, as pessoas me perguntam assim, qual é o sentido da vida, né? Outro dia eu adorei porque meu pai comentou numa postagem assim que o sentido da vida é pra frente. E eu achei bem legal, assim, realmente, né? É só pra frente. Mas o quão distante a gente tá dessa realidade de que a vida tá sempre caminhando, né? De que a vida acontece no aqui e agora sempre, de que o passado é uma ilusão, de que o futuro é uma ilusão e de que o agora é só aquilo que a gente tem. E como a gente se perde, né, o sentido da vida é viver, né, o sentido da vida é estar aqui, o sentido da vida é você aproveitar cada momento, tentando fazer o bem para o maior número de pessoas possível, tentando ser o mais verdadeiro possível consigo mesmo, com a sua própria experiência, com aquilo que te alimenta a alma e de alguma forma transbordar isso na direção dos demais, porque quando a gente fala em missão, quando a gente fala em destino, eu acredito que isso tem a ver com o coletivo, eu não acho que isso é algo individual, né? Eu acho que nós todos, seres humanos, nós somos células de um grande corpo e a gente está todo mundo conectado e somos todos um, mesmo que a gente ainda não tenha essa percepção no lugar onde a gente está, nesse plano de existência, onde a gente está regido pela dualidade e por esses dois sentimentos tão ambíguos e tão contraditórios, o amor e o medo, né? Então, a minha pergunta, eu comecei esse vídeo com essa pergunta: como a sua vida seria diferente se você não tivesse medo? Como a sua vida seria diferente se você não tivesse medo de fracassar nos seus projetos e naquilo que você quer realizar? E como que a sua vida seria diferente se você não tivesse o
receio de não ser amado pelas pessoas e como a sua vida seria diferente se você não tivesse o receio de que você vai ter doenças, de que você vai morrer, ou o medo da violência, ou o medo... E assim, claro, né, a gente tá aqui refletindo, a gente não tá aqui pregando uma vida desmedida, uma vida em que a gente se aliene das coisas. Eu acho que não é esse o ponto e tá claro aqui para todo mundo. O meu questionamento é quantas coisas a gente deixa de fazer e quanto tempo a gente deixa de aproveitar nessa nave espacial chamada planeta Terra, nesse ônibus, nessa vida, por medo. Né? Por medo das coisas não darem certo, por medo de... E é mais, né? Porque o medo, ele é o alimento do ego, né? E o ego é o senhor de mil faces. Então, hoje mesmo eu passei um super de um estresse porque eu não conseguia achar dentro do portal da prefeitura onde que eu mudava uma determinada configuração para emitir nota fiscal. E, cara, quantos minutos preciosos dessa viagem no espaço eu perdi até conseguir falar com a minha contadora e que é minha amiga também né? E quanto tempo que eu perdi porque eu tô mudando de plano de saúde, até falar com o corretor para saber que a proposta tinha sido aceita pela nova operadora de saúde. Quanto tempo que você tá perdendo na sua vida com coisas que eu duvido que vão ser, que vai ser dessas coisas, sabe aquela cena assim que dizem, né, as pessoas que já tiveram experiências de quase morte, que segundos antes de você quando você tá tendo essa experiência, você vê a sua vida como se fosse um filme. Eu duvido que uma dessas cenas fossem cenas que estariam no filme da minha vida. Eu duvido que a preocupação com a nota fiscal da empresa, ou a preocupação com o corretor, se o cara tá me passando para trás ou não, ou então o medo, sei lá, de repente caminhar numa rua à noite. Será que essas são as coisas, né, que vão ser lembradas no final da sua vida, né? Ou será que o que fica é o amor que você deu para as pessoas e o amor que você recebeu das pessoas? E uma coisa que eu acho muito importante também da gente lembrar sempre é que o medo, ele é uma criação da nossa mente, né? Eu conversava outro dia com uma amiga minha e a gente falava do amor e do medo e da fé, que na verdade eles são coisas diferentes, né? E eu falava pra ela, eu não acho que medo e fé sejam coisas diferentes, eu acho que medo e fé são exatamente a mesma coisa. A diferença entre o medo e a fé é que quando você tem medo, você escolhe acreditar numa coisa que não existe ainda e que você não quer que exista. E a fé, você escolhe acreditar numa coisa que não existe e que você quer que exista. Mas as duas coisas são você acreditar em algo que não existe. E esses medos, eles são todos criação da nossa mente. Eles são todos sistemas de crenças funcionando e quantas vezes a nossa vida é determinada por esses medos e as nossas atitudes são pautadas por esse medo e é por isso que eu tenho um amor dentro de mim muito grande pelo Ho'oponopono, que é essa técnica de cura havaiana, que se destina a limpar esse sistema de crenças, esses padrões mentais, essas memórias de dor, de sofrimento que a gente segue eternizando pela vida, atualizando em novas situações. Então, se um dia, né, eu fui enganada por um corretor de plano de saúde, então todos os corretores de plano de saúde são os canalhas. E se algum dia eu fui assaltada numa rua escura, eu nunca mais consigo contemplar uma noite bonita andando na rua porque eu tenho medo de ser assaltado. E quantas vezes as coisas do passado, né, influenciam a nossa experiência presente numa alienação do momento presente, né? Então, por isso, o mantra do Ho'oponopono, que está aqui representado nessa mandala linda que eu ganhei de amigos meus que moram em Visconde de Mauá, a Elisandra e o Ricardo, que diz, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, porque essa mandala eu ganhei deles e ela fica pendurada na parede da minha casa para lembrar que o momento presente é único e incomparável e que a gente viveria uma vida de sonhos se a gente conseguisse se desvincular dessa parte nossa que está sempre muito assustada com tudo que está acontecendo. Era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que essa reflexão sirva para mais alguém. Vamos buscar nos desconectarmos um pouco desse medo que nos aflige a alma e tá mais consciente, tá mais presente, perceber que a vida o sentido da vida é viver,
O sentido da vida é estar aqui e aproveitar essa experiência única da melhor forma possível. Avalie esse vídeo, joinha se você gostou, não joinha se você não curtiu, compartilha com amigos que você sente que possam se beneficiar disso e assina o canal clicando num dos cantinhos aqui dessa tela e você vai receber por e-mail sempre que eu postar vídeos novos. Sugestões de vídeo também são bem-vindas, escreva para contato@flaviamelissa.com.br, que na medida do possível eu sempre estou tentando atender vocês. Um grande beijo, uma boa noite, namastê e a gente se vê já já. Beijo!